Olá, pessoal! É um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma das nossas aulas. Esta semana, então, como nós já tínhamos concluído o estudo de Miqueias e o capítulo 25 do livro de Gênesis é um capítulo um tanto quanto longo, um tanto quanto complexo, então eu preferi que a gente fizesse dois estudos do livro de Gênesis para poder fechar o capítulo 25 antes de entrarmos nos profetas, no próximo profeta. Na semana que vem voltamos com o estudo dos profetas. Muito bem, antes de começar o estudo, deixe já o seu curtir ou descurtir, tanto faz. Pro YouTube é a mesma coisa, você ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Bom, na primeira parte, então, assista a primeira parte antes, se você não o fez ainda. Nós falamos sobre o fim do arco narrativo de Abraão. E agora, então, vai começar o arco narrativo de Jacó. Mas é muito curioso porque a Bíblia hebraica ela começa dizendo: eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Né? Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. A partir daí, Isaac praticamente vai desaparecer, ele vai fazer só uma, ele vai fazer só uma oração aqui, né? Isaac implorou ao Eterno por sua mulher porque ela era estéril, né? Então, o mesmo tema, né, da esterilidade feminina que nós já comentamos quando falamos da história de Sará, né? A ideia da esterilidade, de uma gravidez improvável, era para a cultura do Antigo Oriente Médio, um sinal de favor, né? Um sinal de favor da divindade, de que aquilo realmente ocorria por vontade da divindade. Bom, o Eterno ouviu e sua mulher, Rebeca, ficou grávida. Acabou a história de Isaac, né? Basicamente. Ele vai voltar no capítulo 26 só, né? Com uma repetição de um tema ocorrido com Abraão. Na realidade, a maioria dos acadêmicos entende que essa introdução aqui é por conta da questão, né, de Isaac ter entrado nas tradições ancestrais de uma forma um tanto quanto tardia. Nós falamos bastante disso já nas outras aulas. Então, na verdade, o foco aqui da história vai ser a narrativa de Jacó, né? Então, vamos aqui à leitura do texto. Ora, as crianças lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, para que viver? Muita gente pensa que isso aqui se refere unicamente ao fato de que ela estava sentindo dores, né? Gravidez gemelar não é brincadeira, né? Só mulheres que já passaram por isso sabem o quanto isso daí é puxado. Mas não é só isso, tá? Tem tudo a ver com a cultura do Antigo Oriente Médio e como gravidez gemelar no Antigo Oriente Médio era visto como uma coisa terrível. Nós vamos falar sobre isso, né, em detalhes daqui a pouco, mas obviamente, só para não deixar o ouvinte sem uma explicação um pouco mais imediata, obviamente isso tem a ver com a alta taxa de mortalidade, né? A gravidez gemelar ela tem 4 vezes mais, uma taxa maior, né, de mortalidade do que uma gravidez normal. Então, isso com toda a nossa medicina, com toda a nossa tecnologia, com os nossos hospitais, com tudo, né, com acompanhamento de obstetra, tudo que a gente tem direito, ainda assim a taxa de mortalidade é 4 vezes maior. Você imagina então no Antigo Oriente Médio, né, que não tinha absolutamente nada, né, em termos de tecnologia, né, para poder auxiliar uma mulher grávida. Então, por isso, né, por essa razão, era considerada uma gravidez complicada. Era para os antigos semitas algo bastante terrível, tá? E a gente vai falar disso em detalhe. Mas é importante, né, porque aqui, para o leitor da antiguidade, isso aqui já adiciona uma dramaticidade, tá? Assim, já é uma introdução pesada, né, que para a gente passa batido porque hoje em dia a gravidez gemelar, né, se a mulher tem acompanhamento, etc., é motivo de alegria, né, normalmente. Não é motivo de achar que, né, há uma maldição ou algum problema desse tipo, né? Muito bem.
Foi então consultar o Eterno, e o Eterno lhe disse: há duas nações em teu seio, dois povos saídos de ti se separarão. Um povo dominará um povo, o mais velho servirá ao mais novo. Isso aqui, pessoal, de novo, não é uma narrativa histórica. Isso aqui é uma narrativa etiológica. Narrativas etiológicas no Antigo Oriente Médio, quando se deparavam, né, quando eles se deparavam com alguma coisa muito antiga, alguma coisa que começou lá no Arco da Velha, né, vamos dizer assim, eles então atribuíam isso às histórias ancestrais, para tentar explicar um pouco a origem de um conflito. Tá? O objetivo era ilustrar um ponto, não era contar uma narrativa histórica. Tá? A gente precisa afastar da nossa mente a ideia de ler o Gênesis, principalmente, não só o Gênesis, mas outros livros, alguns outros livros também, como literatura histórica. Eles não tiveram esse objetivo quando foram escritos. Isso não é um problema, isso só é um problema se a sua expectativa for a expectativa errada. Tá? A gente não pode ler com a nossa expectativa da nossa cultura, temos que ler com a expectativa da cultura deles. Tá? Então, assim, o que está sendo dito aqui? Aqui se está atribuindo uma origem ancestral ao conflito entre Edom e Judá. Tá? Edom e Judá eram fronteiriços, eram territórios fronteiriços. Tá? Esse texto é um texto de origem aí já no período monárquico, após, muito provavelmente, já a divisão dos reinos. E, na verdade, talvez até antes, talvez até com Israel unificado, né? Já o conflito de fronteira entre Edom, né, e os israelitas. Tá? Muito bem. O texto diz assim, então. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Saiu o primeiro, era ruivo e peludo, como um manto de pelos, e foi chamado de Esaú. Isso aqui tem um motivo, tá, pessoal? Isso aqui é um trocadilho. Por que ruivo e peludo? Assim, na realidade, né, assim, como eu falei, nada é por acaso, tá, no texto, né? Quando ele fala ruivo, né, o termo usado, né, que é Aleph, Daleth, Mem, é o mesmo radical, tá, para Edom, tá? Então Edom, né, vem dessa raiz que significa vermelho, né? A mesma raiz, por exemplo, de Adamá, que é terra, né, de Adama. A gente já viu isso no início, né, do Gênesis, tá? Mas então assim é possível, né, que Edom talvez tenha a ver com isso, era o povo da terra ou algo assim, tá? Mas aqui há um trocadilho. E por que peludo? Peludo é um trocadilho com o Monte Seir, tá? O Monte Seir, então, que era o principal monte ali na fronteira, né, com Edom, e que era emblemático de Edom, né? Alguns montes eles representavam os povos antigos, né? A gente tem isso, por exemplo, Judá, né, sendo representado pelo Monte Sião, e assim sucessivamente. Tá? Em seguida saiu seu irmão e segurava o calcanhar de Esaú, né? Foi chamado de Jacó. Aqui tem um trocadilho com o nome Jacó, tá? A gente vai falar sobre o nome Jacó daqui a pouco. Isaac tinha 60 anos quando nasceram. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se um hábil caçador, correndo a estepe. Jacó era um homem tranquilo, morando sob tendas. Isaac preferia Esaú porque apreciava a caça, mas Rebeca preferia Jacó. Muito bem. Detalhe aqui interessante, vamos lá. Primeiramente, a questão de Esaú como caçador, né? Também tudo isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Esaú como caçador dá uma ideia de quê? De um povo mais nômade. E se é um povo mais nômade, ele não vai ter direito à terra. Um caçador, normalmente, também é uma figura temida. Tá? Então, eles eram nômades temidos, quer dizer, era um povo que se apropriava de coisas que não eram deles. Tá? Já Jacó, ele é descrito como morando em tendas e tranquilo. Então, o que está sendo dito aqui? Olha, os edomitas, né, ou idumeus, como queiram,
eles são um povo terrível, eles são um povo agressivo, e eles não são um povo de cultivar a terra, de assentar, de apacentar. Eles vão lá, tomam o que eles querem e ponto, acabou. Tá? Então, já Jacó não, né? O povo de Israel, o que ele quer? Ele quer preservar a sua própria terra, ele quer assentar o seu pasto, o seu rebanho, né? As suas tendas. Ele é tranquilo, quer dizer, aqui está dizendo o quê? Que nós não começamos, né? Nós israelitas, né? Eu como judeu me incluo aqui, nós não começamos o conflito, né, com Edom. Nós não somos um povo de conflito, mas eles vêm para cima. Essa é a ideia que está sendo passada para o leitor. Isaac preferia Esaú porque apreciava a caça, Rebeca preferia Jacó. Aqui de novo, né, as mulheres como trazendo exatamente a preferência do eterno, né? Então as mulheres simbolizam aí a preferência do eterno. Os homens, eles na narrativa bíblica, eles representam o quê? O que o ser humano vê, né? É o aspecto exterior. Então o pai via o filho lá, né? Mais forte, mais viril, caçador, etc. E o outro era mais tranquilo, mais bonzinho, etc. Mas ele era o preferido da mulher, a mulher representando aqui o eterno, né? Com a sua intuição, etc, etc. Né? Muito bem. A questão da idade, né? Isaac tinha 40 anos. O número 40 na Bíblia hebraica, ele representa uma geração. Então aqui fala o quê? Passou-se uma geração, né? Então, uma geração depois, Isaac foi lá e casou-se com Rebeca, né? E os 60, né, pode ter aí uma miríade de significados. Pode ser 40 mais 20, né? O número 20 era um número que se referia à idade adulta, por exemplo, né? Hoje em dia, se você pega, né, na cultura do povo judeu, o menino ele atinge a idade adulta com 13, né? Mas na Bíblia hebraica você não tinha um estabelecimento de um valor específico para tudo, mas para a maioria das coisas considerava-se, vamos dizer, um adulto maduro, vamos chamar assim, né? De alguém com 20 anos, tá? Isso é possível, né? Ou pode ser o número 6, que é o número do homem, né? Potencializado pelo 10. Existem algumas hipóteses aí, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós temos que falar quando falamos sobre Jacó é a questão de Abraão e de Jacó. Tá? Como é que a gente, então, vê a correlação entre essas duas histórias? Abraão e Jacó são, conforme dito, os dois patriarcas. Como visto antes, originalmente Isaac não fazia parte dessas tradições, né, as tradições orais, etc. Razão pela qual ele assume um papel secundário na narrativa. Tá? Então, Isaac, né, como a gente viu, você tem capítulos e capítulos e capítulos em cima de Abraão, capítulos e capítulos e capítulos em cima de Jacó, e Isaac você não tem nada, né, praticamente. Você tem um capítulo só, onde Isaac é o protagonista, né? Ele é mencionado em vários outros capítulos, mas como protagonista mesmo, né, uma história dele, ele só tem um capítulo que é o próximo. E ainda assim é uma repetição do tema da história de Abraão, né, que já havia acontecido duas vezes, essencialmente, que é aquela história de ela não é, né, ela é minha irmã, né, com a mulher, aquela coisa toda. Bom, um resquício disso, né, de que originalmente os patriarcas de Israel e Judá eram Abraão e Jacó, são citados, na verdade o contrário, né? Israel, o patriarca de Israel era considerado Jacó. Né? O patriarca de Judá era Abraão, essencialmente, né? Na época aí da monarquia, etc. Não havia qualquer referência a Isaac. Você vê isso em alguns textos proféticos, onde Israel e Jacó, onde Jacó / Israel e Abraão são citados e Isaac não é mencionado. Você não tem o contrário, você não tem um texto que só fale de Isaac, né, nos profetas, ou mesmo nos escritos, ou que só fale de Abraão e Isaac não fale de Jacó, ou que só fale de Isaac e Jacó, não tem, tá? Agora, Abraão e Jacó, só, sem mencionar Isaac, tem um monte, tá? Então, são resquícios dessa tradição antiga. Isaías 41:8, por exemplo, porém, tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo.
Miqueias 7:20, darás a Jacó a fidelidade, a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. E eu trouxe aqui dois, mas tem vários textos assim. Em sendo assim, fazia sentido enfatizar as duas narrativas como sendo os principais arcos do livro de Gênesis, ocupando boa parte de seu material. Então, assim, pessoal, quando houve, né, quando os livros de Gênesis ele foi estruturado, tá? E o Pentateuco ele foi consolidado. O Pentateuco ele é consolidado já numa época pós-exílica, tá? Lembrando que nem tudo que está no Pentateuco é revelação a Moisés, né? Inclusive, isso não é dito no texto, né? Nós falamos muito sobre isso no começo do livro de Gênesis, tá? Mas quando então o Pentateuco ele foi finalizado, você tinha a tradição do Reino do Norte e a tradição do Reino do Sul. A tradição do Reino do Sul, a tradição de Judá, era fortemente uma tradição abraâmica. Tá? A tradição do Reino do Norte era fortemente uma tradição jacobina, chamar assim, tá? Então, quando você tem uma unificação, você vai ter então essas duas figuras, mais a figura de José, que também era um patriarca importante aí para o Reino do Norte, tá? Mas essencialmente, e Judá também, obviamente, vai aparecer também como um patriarca importante para o Reino do Sul, né? Mas essencialmente os dois primeiros patriarcas eram Abraão e Jacó, tá? E eles representam, inclusive, até uma certa competição, tá? Entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E isso, então, tem um texto aqui do Dr. Svibendor Bennett, eu não sei como é que pronuncia esse sobrenome dele, não sei qual é a origem, né? Ele é judeu, obviamente, mas eu não sei qual é a origem do sobrenome, né? Vai saber se é húngaro, se é se é inglês, eu não sei. Bom, mas ele é professor de história da Universidade de Nova York, da NYU, tá? E ele diz assim: a competição entre Abraão e Jacó e as duas casas do Eterno associadas a ele sugere a competição futura entre Israel e Judá. Então, assim, a história de Abraão, o foco dela é no Monte Moriá, né? O Monte Moriá que vai ser o templo de Jerusalém, tá? O foco, né? Que é onde você tem uma oferta, né? A oferta de Isaac, etc. Quer dizer, lá se estabelece que ali é o local, né, de ofertas ao Eterno, etc. Né? E você vai ter, com a narrativa de Jacó, você vai ter Betel, né? E você pode ver, inclusive, que Abraão ele vai morar mais para o sul, né? E aí você vai ter Jacó fortemente em Betel, que é a casa do Eterno, né? Então é a competição, vocês podem ver no mapa aí, né? Entre o reino de Israel no norte e o reino do sul, né? A casa do Eterno era em Jerusalém, o outro a casa do Eterno era em Betel, tá? Muito bem. A história de Abraão é do reino meridional de Judá, cuja principal tribo era Judá, cujo patriarca principal era Abraão e cuja divindade morava em Jerusalém. A história de Jacó é a história do reino de Israel, cuja principal tribo era Efraim, filho de José, cujo patriarca principal era Jacó e cuja divindade, chamada de El, morava em Betel. A competição oculta entre Abraão e Jacó não é resolvida nomeando um vencedor específico. Em vez disso, a Torá costura suas histórias e as conecta. Ambos se tornam patriarcas dos filhos de Israel. No entanto, cada um acaba com vantagens diferentes. Então, assim, né? Como o reino de Israel, eles tinham uma relação, né? Eram tribos, né? Que tinham uma relação de junta, separa, junta, separa, junta, separa. Um serve o outro serve um, são aliados, são rivais, etc. Né? A identidade deles era uma coisa unificada. Então, eles eram os filhos de Israel. Muito bem. E aí, como é que você pode, né? Como é que você vence, né? Aqui você vence fazendo um grande acordão, né? Eu me pergunto até se os políticos brasileiros se inspiraram nessa ideia, né? Faz um acordão, aí tá tudo bem, tudo acaba em pizza, né? Bom, a pizza aqui não existia no Oriente Médio antigo, né? Mas a ideia é essa.
Abraão é o pai fundador dos filhos de Israel, mas apenas um de seus filhos é escolhido. Jacó, embora não seja o primeiro patriarca, dá seu nome, Israel, ao novo povo, né? Então, isso ficou resolvido dessa forma, né? Então, Abraão dá nome. Abraão é o primeiro, né? Mas Jacó dá nome ao povo. Você vai ter isso de novo também com Judá e Efraim, né? Judá ele é o segundo filho, né? Porque eles tinham uma tradição, né? Meio que de dane-se o primogênito, né? Assim, eu que sou primogênito, né, não fico muito feliz com isso não, mas eles tinham meio essa tradição de que primogênito que se lasca, né? O importante é o segundo filho, né? Você pode ver isso, né? Com Abraão, né? O arco narrativo em que Isaac é o segundo filho, né? Ismael que se lasque. Depois você vai ter isso com Jacó, né? Jacó é o segundo filho, Esaú que se lasque, né? E aí você vai ter, por último, na narrativa de José também, né? José é o primogênito, você vai ver, né? José é o primogênito, mas da segunda esposa, né? São as duas mulheres de Jacó, né? Representam justamente os dois reinos, né? Novamente, né, pessoal? Tudo isso é simbólico e figurativo da realidade geopolítica deles, né? E aí você vai ter José, né, que era o preferido, né, que era, etc. Ele vai ter dois filhos, Efraim e Manassés, né? Só que quem é que tá com a bola toda? É Efraim, que é o segundo filho, né? E aí você vai ver Judá também, né? Judá, ele não é o primogênito também, né? Você vai ter, na verdade, Judá nem é o segundo, né? Que você vai ter aí é, você vai ter aí toda uma história, né, em cima dos filhos de Israel, etc., para poder chegar nessa composição, né? Mas você pode reparar que há uma dualidade, né? Judá ele aparece como uma figura forte, né? E Efraim também aparece como uma figura importante, né? José já dando vazão aí a Efraim. Né? E aí você vai pegar todo o período, né, da história de Israel, você vai ver conflitos, né, entre norte e sul, né? Não era só no Game of Thrones que tinha conflito entre norte e sul, né? Você também, né, tem isso na Bíblia. Aliás, eu me pergunto se Game of Thrones se inspirou na Bíblia, né? Porque uma hora o norte é independente, outra hora não é, né? Tem um certo conflito, tem dois reis, mas aí um vira o rei do outro, né? Me pergunta aí, é parecido, né, com a ideia. Bom, então, é, e nós, como eventualmente aprendemos, na verdade não é eventualmente, né, como finalmente aprendemos mais tarde na Torá, todos os 12 de seus filhos são escolhidos como membros, né? Então repara que até a questão de ter 12 filhos especificamente é também uma coisa que está associada, né, como a gente já falou na aula passada, com a questão das 12 posições do Sol, né, que é a totalidade do céu, né? Mais uma vez a promessa de Abraão, como as estrelas do céu. Quando você vê que na prática a coisa não era bem assim, né? Você tinha uma tribo que não era bem tribo, né? Que era Levi, né? Lewi, que assim, o que eu quero dizer que não era bem tribo, né? Assim, tinha características de tribo, mas ao mesmo tempo não tinha terra, era uma classe sacerdotal que depois é tornada mais específica ainda, né? Há controvérsias quanto a como é que isso aconteceu, mas isso é assunto para outro estudo. Mas você vai ter as meias tribos de Efraim e Manassés, que na verdade não são, vamos dizer, não são tribos, mas têm status de, né? Então você percebe que houve uma construção para se chegar no número 12. Tá? Então, isso, como eu falei, tem todo um objetivo. Tá? E a gente precisa entender justamente a cultura semita para compreender isso. Aqui um comentário do Marvin A. Sweeney, professor de Bíblia Hebraica da Academy for Jewish Religion, né, of California, né, da Califórnia. Então, ele escreve o seguinte, aqui ele falando, né, da Parashá Toledoth, né, Parashá Toledoth, que é o Toldot no hebraico moderno, vamos dizer que
é a porção, para quem não conhece, né, as divisões judaicas, é a porção que começa essa narrativa, tá? Por isso que ele tá comentando a Paraxá, né? Por isso que ele começa falando disso, mas ele está falando desse capítulo. Então, Toledoth é uma parte da narrativa maior de Jacó em Gênesis 25 a 35, que parece ter sido escrita como uma reflexão israelita do norte sobre sua experiência com Edom e Aram durante as guerras aramaicas do 9º ao 8º século antes da Era Comum. Então isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Para você entender, boa parte da narrativa de Jacó tem a ver com esses conflitos, tá? O conflito de Jacó com Labão tem a ver com o conflito, né, que surgiu entre israelitas e arameus no século 8. Tá? O conflito de Jacó e Esaú tem a ver com os conflitos entre Edom e o reino unificado de Israel, também nessa época, quando Judá era um servo do reino do norte, né, e Edom era um servo de Judá. Então, vamos dizer assim, né, de forma um pouco indireta, mas Edom era um servo de Israel. Tá? Então ele vai falar um pouco sobre isso. Sob a liderança de uma sucessão de dinastias identificadas em fontes bíblicas, como a casa israelita de Saul, a casa de Davi, né, judaica/israelita, a casa israelita de Omri, a casa israelita de Jeú, o norte de Israel passou a dominar a região e estabeleceu seu governo sobre Judá, Edom, Moabe e Amon. Isso durou até que o governo de Israel foi desafiado por Aram, do final do século IX até o início do 8º. Então, assim, Israel dominou aquela região ali, né? E aí, num dado momento, os arameus vieram, né? Então, reparem Labão, né? Não, o que você tem é meu, né? Você vai me servir, né? Tem a ver com isso, tá? É uma aula de geopolítica, né? Felipe, mas por que não escreveu a aula de geopolítica? Por que contou na forma de um conto, de uma história? Porque é muito mais fácil de você guardar, né? Essas tradições, elas começaram de forma oral, né? Então, era muito mais fácil para o povo memorizar com base nas historinhas ancestrais do que de outra maneira, né? Essa é uma teoria. Outra possível teoria é a de que algumas dessas coisas, elas foram escritas durante essas épocas de conflito, e aí eles não podiam falar com muita clareza, né? Se eles falassem com muita clareza, dava ruim, né? Então, eles falavam de uma forma um pouco mais velada, tá? Muito bem, mas se a gente conhece a cultura, né, a história daquele local, e por isso eu insisto tanto em trazer fontes históricas aqui para vocês, a gente consegue perceber o que está acontecendo. Traduzindo a alegoria política, Israel, né, Jacó, está destinado a dominar Edom, Esaú, e faz isso por um curto período de tempo. Em algum momento, Israel é atacado e subjugado por Aram, por Labão, e como resultado perdeu o controle da Transjordânia e Edom em particular. Por fim, Israel escapa da dominação aramaica, mas não recupera o domínio sobre Edom. Então repara, olha como a narrativa bíblica, né, ela vai ser uma forma parabólica de contar a história do que aconteceu politicamente. Israel dominava tudo, tinha lá aquela região, estava muito bem, etc. Né? Isso aparece como a questão da prosperidade de Jacó, etc. Num dado momento, né, você tem Israel é subjugado, né, pelos arameus. Depois, né, consegue se livrar disso, fazem lá um acordo político. Isso aparece na história de Jacó como um acordo com Labão, etc. Só que como resultado ele perdeu a Transjordânia, quer dizer, o lado de lá, né? Na verdade vocês estão vendo invertido, então seria o lado de cá no mapa, se o mapa estiver na frente de vocês. E perdeu Edom, né? Também. E isso aparece na narrativa, né? Edom vem, né? Eles acabam não entrando num conflito direto, mas ele acaba não servindo, né? Jacó acaba Edom acaba não servindo mais a Jacó naquele momento, né? Então, mas Edom foi realmente, né, um servo de Jacó
durante muito tempo, né? Um servo do reino de Israel durante muito tempo. Isso aparece na Bíblia hebraica, tá? Deixa eu ver aqui. Então, as falhas de caráter de Jacó nesse relato explicam o relacionamento de Israel com Esaú. Jacó é o filho escolhido, mas ele sofrerá dificuldades e perda de controle e domínio. Ou seja, né, Israel, o reino do norte, perderá seu domínio político sobre Edom. Né? Então, aqui, esse é o texto do Marvin A. Sweeney, que é Israel's History as a Family Narrative. Tá? E esse é um texto muito interessante e ele narra isso, né? Ele narra como essas histórias, muitas vezes, elas retratam uma narrativa, uma dada narrativa aí, geopolítica. Tá? Esse hábito de narrar história geopolítica, não só etiologia, mas também geopolítica, como um conto, isso vai aparecer em outros livros também. Você vai ter, até mesmo, por exemplo, na literatura bíblica, você vai ter um pouco disso, por exemplo, em Esther. Nos apócrifos, você vai ter Judite fazendo isso, e assim sucessivamente. Tá? Muito bem. Vamos falar do nome Jacó. Jacó é primordialmente utilizado nos textos que derivam da tradição norte, ao passo que Israel aparece mais associado à tradição do sul. É por isso que ele tem dois nomes na narrativa. Tá? Quando ele aparece como Israel, geralmente é uma tradição do reino do sul. É uma tradição já do reino de Judá já posterior. Tá? Por que normalmente as narrativas do Reino do Sul elas são posteriores? Porque o Reino do Norte, ele durante um bom tempo ele exerceu hegemonia na região. E dá para explicar isso até geograficamente. Se você pegar e olhar para Israel, a parte mais fértil está mais para o norte, não está para o sul. Né? Então, na verdade, até para o nordeste. Né? Então, se você pegar... Né? E a parte norte também ela tem uma costa maior, né, do que a parte sul por causa, né, da questão ali das cidades filisteias. Né? Então, o Reino do Norte ele se tornou mais desenvolvido durante um bom tempo do que o Reino do Sul. O Reino do Sul ele foi realmente se tornar mais proeminente, mais forte, quando o Norte já estava no bico do corvo. Né? Quando o Reino do Norte ele já estava... ele já tinha... Né, ele já tinha arregaçado as manguinhas ali para tentar né, enfrentar a Síria, já tinha se lascado, etc. Aí o Reino do Sul ficou efetivamente mais forte. Né? Não quer dizer que o Reino do Sul não tenha tido outros momentos de força. Tá? Teve, mas vamos dizer, a maior parte da narrativa do Reino do Norte ela vem um pouco dessa época, a narrativa do Reino do Sul vem dessa outra. Tá? Então, quando você vê Israel, normalmente é um texto mais do Reino do Sul. Quando você vê Jacó, é um texto mais do Reino do Norte. Bom, o nome que deriva do hebraico, o nome Jacó deriva do hebraico bíblico, Yaakov, né? A Bíblia hebraica faz um trocadilho entre isso, né, e Akev, que significa calcanhar. Né? Yaakov no hebraico moderno, Akev no hebraico moderno. Bom, só que assim, pessoal, a Bíblia ela faz uns trocadilhos com nomes. Tá? A gente não pode olhar para os nomes na Bíblia, né, e achar que isso aqui é a origem etimológica. A Bíblia hebraica ela não está querendo falar de etimologia, ela está fazendo alguns trocadilhos. Né? Então, Jacó segurando no calcanhar de Esaú. Né? Quer dizer, eu não vou deixar esse cara escapar. Né? Então, eu não vou deixar Edom escapar. Tá? Então, isso daí é importante. O próprio Esaú ele vai fazer um trocadilho depois, né? Também com isso. Ele vai falar, ele me trapaceou, né? Que no hebraico bíblico, né? Seria o Ayakveni, né? Então, você vai ter, né? Aqui um trocadilho de novo, né? Com Ain Kuf Beth. Tá? Então, só que são trocadilhos, isso não é a origem etimológica. Tá? O mais provável é o que a Jewish Study Bible, a Bíblia de Estudos Judaicos, né, da Jewish Publication Society dos Estados Unidos,
ela coloca, tá? A nomeação, né, de Jacó como costume no Tanar baseia-se numa etimologia folclórica. É um trocadilho. Jacó provavelmente deriva, tá, de Yaakov El, tá? Yaakov El seria que ele proteja, tá? Então, essa é a origem mais provável, até porque o nome já existia, tá? O nome Yaakov, ele não foi inventado como patriarca, tá? Existem registros históricos de outros personagens com esse nome na região, né? Então, é pouco provável que todo mundo nasceu agarrado em algum calcanhar, né? Ou então alguém olhou para a criança e falou assim: nossa, que bonitinho o seu neném, tem cara de calcanhar, né? Então, na verdade, aqui é um trocadilho, tá? É um trocadilho que tem a ver com a narrativa, tá? Mas a origem de fato é que ele proteja, né? É o mais provável, tá? Etimologicamente é o mais provável. Era comum, né, que um nome teofórico, né, nomes que contêm nome de divindade, eles fossem abreviados, encurtados, né? O próprio nome de Moisés, né, tem um pouco isso, né? Mosé no hebraico, no hebraico, perdão, no egípcio, né? Ele tem um trocadilho com o hebraico também, o nome de Moisés. Mas Moisés, no egípcio antigo era filho de, né? E normalmente você tinha o nome da divindade antes. Óbvio que isso não cabia bem com um texto monoteísta, né? Então, talvez o próprio Moisés tenha abandonado, né, esse prefixo, né, de alguma divindade. Bom, falando agora da narrativa de Esaú e Jacó, a narrativa foi composta num período em que Edom era vassalo do reino de Judá e esse, por sua vez, era vassalo de Israel, né? Então, é aquele negócio, né? Basicamente, né, se a sua mulher manda em você e o chefe da sua mulher manda na sua mulher, então o chefe da sua mulher manda na sua vida, né? Uma brincadeira. Então, basicamente é isso. É uma narrativa etiológica, né? Quer dizer, é para explicar algumas coisas, tanto da geografia quanto da geopolítica, tá? O professor Sweeney, né, que foi aquele que eu citei agora há pouco, no mesmo artigo, Israel's History as a Family Narrative, ele diz assim: Jacó se descreve como halak, como liso, né? Em contraste com seu irmão, né, Sair, que é peludo. Isso provavelmente se refere à fronteira entre Judá e Seir, Edom, que foi marcada pelo monte Halak, tá? Então, você tem dois montes aí, tá? Você tem um monte, na verdade, Jacó, né? Por que ele é descrito como liso e o outro é descrito como cabeludo, né? Porque você tinha duas montanhas ali na fronteira, uma era o Monte Halak, o outro era o Monte Seir, tá? Então, talvez, o Monte Seir, ele foi assim chamado porque ele era um monte que tinha uma vegetação, então ele era coberto, e o outro era um monte pelado, né? Pode ser. Eu procurei foto, né, dos montes e o Monte Seir, ele não é muito ele não é peladão, né? Perdão, ele não é coberto, ele é peladão também, né? Eu não sei se na época, né, porque isso muda, né? Na época era diferente, né? Ou se Seir tem um outro significado etimológico e é um trocadilho. Pode ser tanto uma coisa quanto outra, tá? Então, é, você vê essa questão da fronteira, né? Entre os montes em Josué 11:17, né? E ele traz ele traz aqui, né, ele traz aqui o texto, ele não chegou a traduzir, né, mas nós temos aqui, né, min hahar, né, então desde, né, o monte Rehalak, né, do monte Rehalak, que é um monte liso, né, vamos dizer assim, desde o monte Halak, né,
aí ele vai falar Ha'olé, né, subindo, né, até Seir, né, subindo até o Monte Seir, tá? Então, você vai ter justamente nesse versículo, você vai ter essa divisão, né, entre o Monte Seir e o Monte Halak, que são montes fronteiriços ali entre Edom e o território, que era o território de Judá e o território de Edom. Assim, esse versículo é provavelmente um jogo inteligente, né, na divisão geográfica entre as duas nações, Edom e Judá, né? Aí eu trouxe para vocês aqui uma imagenzinha, tá? O Monte Halak é o monte aqui da esquerda, tá? E à direita você vai ver o Monte Seir, tá? Como vocês podem ver, o Monte Seir não é exatamente um monte com cobertura, nenhum tipo de cobertura natural, tá? Eu não sei se Seir tem algum outro significado etimológico, pode ser, eu não confesso que eu não procurei, né? Não procurei me informar sobre isso. De todo jeito, o trocadilho bíblico, né, entre Jacó como sendo liso e Esaú como sendo cabeludo vem daí, tá? E Esaú é descrito como ruivo, é uma alusão a Edom, tá? Muito bem. A questão dos gêmeos também, né, da gravidez gemelar de Rebeca é uma questão interessante, tá? Para a nossa civilização, nós não temos nenhuma dúvida. Gêmeos são uma enorme bênção, né? Quem está grávida de gêmeos normalmente recebe os parabéns. Ah, que legal, puxa, que bênção, etc, etc, né? Muito bem. Mas na cultura do Antigo Oriente Médio, né, que é a cultura bíblica, as coisas eram muito diferentes, né? Por conta do quê? Da alta taxa de mortalidade para a gravidez gemelar, né? E aí tem um texto. Boa parte das informações eu tirei desse texto aqui da doutora Christine Henriksen Garroway. Ela é doutora em Bíblia Hebraica pela Hebrew Union College. Tá? Eu sempre procuro trazer para vocês o máximo possível de fontes acadêmicas, que é onde você encontra o conhecimento sério. Né? Você vai para o meio religioso, muitas vezes, salvo se um religioso for também um exegeta, normalmente as interpretações são muito incipientes, muito supersticiosas e muito dogmáticas. Né? No meio acadêmico você encontra toda essa gama, né, de informações muito mais sérias. Então ela fala o seguinte: o nascimento de gêmeos no Antigo Oriente Médio era um momento de medo para a mãe. Uma razão prática para isso é a mortalidade materna. Mesmo agora, no mundo em desenvolvimento, as complicações obstétricas são maiores entre os gêmeos, levando a uma taxa de mortalidade 4 vezes maior que a de um único parto. As mulheres do Antigo Oriente Médio recorriam ao culto doméstico para ajudar a lidar com possíveis complicações reprodutivas, né? Então, assim, né? Ia ter gravidez gemelar, a mulher já se punha, né, a fazer algum tipo de prática religiosa, porque ela já vinha que, né, já via que vinha chumbo grosso aí. Então é por isso que Rebeca é descrita, né, como indo consultar o Eterno. Ela ficou desesperada com a ideia, né, de uma gravidez gemelar. Então repara como a narrativa, né, de Jacó e de Esaú, ela começa com uma dramaticidade grande, como eu disse para vocês anteriormente. Mesmo após o nascimento, a ansiedade por gêmeos permaneceria. Quer dizer, não era só no nascimento, tá? Gêmeos idênticos são uma perspectiva particularmente assustadora para os pais em muitas culturas. A série de presságios mesopotâmicos, Suma e Isbu, trata todo tipo de anomalia imaginável, Isbu. Então, assim, esse documento da Mesopotâmia, ele fala de anomalias, né, de problemas de saúde e outros, etc. E ele traz a gravidez dos gêmeos como uma aberração, como uma coisa, um problema de saúde, né? Notavelmente, o que nós consideramos hoje ser a aparência normal e saudável de gêmeos idênticos, gêmeos eram considerados monstros duplos naquela época. Tá? Então, assim, a gente sabe hoje que gêmeos univitelinos, eles derivam de um mesmo código genético, né? Você tem ali o óvulo fecundado, em algum momento ele se divide em 2 e gera 2 crianças ao invés de uma. Isso é uma coisa muito
né, gêmeos univitelinos é uma coisa muito, muito da genética mesmo, né? Famílias que têm gêmeos univitelinos costumam ter em várias gerações, não costuma ter uma vez só, né? Então, assim, para nós isso é tranquilo, a gente entende. Não, eles têm a mesma aparência porque eles têm o mesmo código genético, tá? Mas naquela época eles achavam que era um monstro duplo, né? Um era a sombra do outro, né? Então mas o que eles achavam? Eles achavam o seguinte: a existência de duas pessoas pareciam exatamente iguais era inaceitável. E uma pessoa deveria ser morta ou expulsa da família. Eles sacrificavam mesmo, tá? Matavam, sacrificavam, expulsava, jogava fora, né? Era uma cultura bárbara, né? Tanto que a Bíblia hebraica ela tem um trabalho danado, né? de civilizar aquela cultura em uma série de coisas. Os povos assírios, nestorianos, chamavam a placenta de Dima, né? De gêmea ou Hawarta. Na verdade, a placenta gêmea, né? A placenta de gêmea, né? Aqui seria o contrário, aqui é Dima ou Hawarta. Semelhança feminina dupla. Por quê? O que eles achavam, né? Olha como é que era a cultura deles para vocês entenderem. A placenta desempenhou um papel importante na proteção do recém-nascido. Então nascia o bebê e tinha a placenta. O que eles achavam? Como a gravidez era uma coisa de risco, né? E era muito comum neném recém-nascido morrer, até hoje, né? O neném recém-nascido, ele inspira cuidados, né? A gente sabe hoje por uma série de razões. Tem nenenzinho que é mal formado, tem nenenzinho que nasce prematuro, tem nenenzinho que é frágil. O neném ainda não tem um sistema imunológico bem desenvolvido, né? Recentemente um amigo meu, o filhinho dele, quer dizer, o netinho dele, na verdade, pegou gripe e foi parar na UTI, né? Por causa de uma gripe. É muito mais raro isso acontecer com uma criança de 5, 6, 7 anos. Até acontece, mas é muito mais raro, né? A colega, né, uma amiga da minha esposa recentemente também, né? O nenenzinho dela recém-nascido, o médico mandou todo mundo na casa dela tomar vacina de gripe justamente para não passar para o neném, né? Então, existe uma preocupação muito maior, né? Quem é mãe sabe que é muito comum quando a criança é pequenininha viver correndo para o hospital. Depois dá uma melhorada, dá uma amenizada, tá? Mas então, assim, no Antigo Oriente Médio, o que eles achavam? Eles achavam que espíritos malignos atacavam o bebê, tá? Por causa dessa questão da alta mortalidade. E aí, como é que eles resolviam essa questão de que o bebê era atacado, né, por espíritos malignos? Eles faziam isso aqui com a placenta. A placenta, entendida como um duplo do recém-nascido, era colocada fora da casa em uma tentativa de atrair forças malévolas para atacá-la em vez do bebê. Então, eles tentavam tapear os espíritos malignos. Isso era superstição, nada disso está na Bíblia, tá, pessoal? Isso aqui é cultura daquela época, daquela região. Eles pegavam a placenta e enterravam fora de casa, né? Botava fora de casa para quê? Porque a placenta, né, eles entendiam o seguinte, que os demônios, os espíritos malignos, seja lá que raio, eles iam ser atraídos pela placenta e aí não iam na casa, né? Não iam no neném, eles iam né, eles iam na placenta. Então, né, porque eles viam que a placenta, depois de um tempo, ela se decompunha, né? E para eles, decomposição, alguma coisa apodrecer, era resultado de forças destruidoras, né? Shedim, né, vem de Shod, de destruição. Então, os demônios, entre aspas, né, que hoje em dia um monte de gente morre de medo, né? Na verdade, o que eram? Eram as forças ocultas que os antigos observavam e que eles tinham que dar um nome, né? Mas que, na verdade, né, a gente não tem que ficar com medo, porque não existe aí um universo mágico encantado do Harry Potter invisível ao olho, onde pessoas se degladiam com, né, anjos e demônios se degladiam né, com arma medieval, né? Já reparou que anjo não tem granada, né? Não tem bomba atômica, não tem bazuca, não tem avião, não, é asa, né? É espada, quer dizer, é medieval a coisa, né? As pessoas nem se dão conta disso. Mas então, assim, né? Então existem explicações para essas coisas, né? Eu não sou contra, que fique claro, eu não sou contra usar essa linguagem para algo que a gente não entende,
né? Isso foi útil, né? Por exemplo, os sábios judeus, em algum momento, mandaram lavar a mão quando você usa o banheiro por causa dos demônios, né? O que eles percebiam? Eles percebiam que no banheiro você tinha forças de decomposição, né? Por causa das fezes, etc, etc. E que se você não lavasse a mão quando você fosse no banheiro, você ficava doente, né? Então você pegava, né, o demônio, tá? Era a linguagem que eles tinham para descrever alguma coisa. Então a linguagem religiosa, ela é importante para o ser humano poder falar de coisas que ele ainda não entende. Mas em algum momento o conhecimento precisa evoluir. A gente não pode ficar no obscurantismo, né, o resto do tempo da humanidade inteira, apesar que hoje em dia o obscurantismo voltou à moda, né? Mas a gente deve combater o obscurantismo e não dar vazão a ele, tá? Então, assim, eles achavam que os demônios atacavam a placenta, tá? Um gêmeo que era idêntico, o que eles achavam? Eles achavam que a placenta foi possuída. Eles achavam isso de verdade, que a placenta foi possuída, né? Então eles achavam, né, que era o Damien do filme, né, do filme A Profecia, né? Era o bebê de Rosemary, era a placenta, né, com um demônio ali encarnado, né, um ser maligno encarnado, né, e que copiava a aparência do bebezinho normal. Então eles morriam de medo, tá? De gêmeos idênticos, inclusive, tá? Então, assim, é dentro dessa vibe, né, que a Bíblia hebraica ela vai contar, dentro dessa cultura que a Bíblia hebraica vai contar a história de Esaú e Jacó, né? Uma das razões para enfatizar a diferença. Ó, Jacó e Esaú não são iguais, tá? Então não há por que se suspeitar que nós somos descendentes de demônios ou coisas parecidas, tá? Um exemplo disso daí aparece nessa estátua cananeia, né, que data de 1400 antes da Era Comum. Ela está hoje no Israel Museum de Jerusalém e é uma estátua de Asherá, né, da deusa Asherá, carregando dois filhos gêmeos no seu ventre, né, que são Shahar e Shalem, né, que são os deuses da manhã e da tarde, né, respectivamente, do amanhecer e do entardecer. E nas inscrições de Ras Shamra, eles são descritos como deuses vorazes, um devorava o outro. Então, olha como é que era a cultura, né, dos gêmeos naquela época, né? Um devorava o outro, né? Assim, por quê? Né? Era assim que eles descreviam, por exemplo, amanhecer e entardecer, né? A manhã devorava a noite, assim como a noite devorava a manhã. Então eles eram descritos como gêmeos vorazes, né? Tal como o amanhecer é o oposto do entardecer, assim também sempre se entendia que um dos gêmeos é uma espécie de espelho maligno do outro, né? Isso vai aparecer um pouco na história de Esaú e Jacó, embora eles não fossem gêmeos idênticos, né? Esaú vai ser o ruim, né? O ruim, para quê? Para que Jacó fosse enaltecido como o bom, né? Com isso é possível melhor compreender a narrativa etiológica de Esaú e Jacó. Nada melhor para representar o começo das nações que tinham uma rivalidade enorme do que o nascimento de gêmeos, né? Nascimento de gêmeos era tenso. Então, quando você lê que, né, a rivalidade de uma nação começou com dois gêmeos brigando no ventre, é uma forma poética da Bíblia hebraica dizer o quê? Que essas nações são rivais desde o Arco da Velha, né? Por isso que Rebeca não parece nada feliz. Os filhos lutavam no ventre e ela disse: se é assim, por que vivo eu? A razão é uma polêmica contra os edomitas, tá? Os edomitas eram considerados um povo terrível, tá? Um povo tão terrível que ele descende do gêmeo mau, né? Ele é tudo aquilo que Israel não é, né? Se Israel é pacífico, né, e tenta apacentar a terra, né? Os edomitas são o quê? São caçadores, são violentos, né? E não à toa eles são, né? Ele é odiado desde o nascimento, né? Aparece lá em Malaquias 1, de 2 a 3. Isso também não deve ser entendido literalmente, mas sim dizer o quê? Que desde o Arco da Velha, o povo de Edom tem um comportamento odioso e por isso é abominado pelo Eterno, tá? O contraste, né, já falamos um pouco, isso aqui só para a gente oficializar, vamos dizer assim, o contraste entre Esaú e Jacó para o antigo israelita, o caçar de Esaú, como a sua cabeleira, sugeria grosseria e até
certo grau de perigo. A impureza também é aparente em seu discurso direto e comportamento impulsivo no conto seguinte, né, nos versículos 30 a 34. Né? Então, para a Jewish Study Bible, Esaú ser peludo não é só um trocadilho com Monte Seir, né? É também uma coisa de grosseria, né? Talvez até de impureza. Né? Se você pegar lá a prática dos sacerdotes, né? Para que eles pudessem ser purificados, eles tinham que ter todos os seus pelos raspados. Então, os pelos, provavelmente pelo fato, né, do pelo ele acumular sujeira, né, trazer odor, etc., é possível que, né, eles vissem, né, o pelo como uma fonte de impureza. Por isso os sacerdotes eram rapados completamente antes de começar o seu serviço religioso. Tá? Então, a partir disso, a Jewish Study Bible ela entende, né, que descrever Esaú como peludo seria uma forma de descrevê-lo como impuro. Tá? Não temos certeza disso, né? Mas é uma hipótese bem plausível considerando a cultura daquela época. Isso não quer dizer que pessoas que são peludas fossem consideradas impuras, tá? Eles estão descrevendo Esaú com elementos que poderiam sugerir impureza. Eles não estão dizendo que todo mundo que é peludo é impuro, tá? Por favor. Aliás, impureza cerimonial não significava pecado. Né, foi usado como alusão ao pecado em algumas coisas, mas era literalmente sujeira, né? Tinha que limpar, tinha que higienizar. Os dois irmãos são caricaturados como dois tipos contrastantes. O caçador peludo, versículos 25 a 27, que é uma presa fácil para o astuto homem quieto que fica em casa. Versículo 27. Jacó mais tarde se torna pastor. Pastor literal, né, pessoal? Não é pastor no sentido que se dá hoje em dia, né, que é um sentido totalmente alheio ao da Bíblia hebraica, que é pastor de rebanho mesmo. Né? Mesmo quando era usado de forma figurativa, o termo pastor normalmente era um líder político que conduzia o povo, não era usado com conotação religiosa. Né? Mesmo quando se aplicava a pessoas religiosas, era por causa da capacidade dessas pessoas de conduzir a vida do povo, né? De decidir a vida do povo. Esse contraste era importante considerando também a disputa territorial entre Judá e Edom. Ao descrever os israelitas como um povo de pastoreio que ficava em casa, ratifica-se assim a questão do direito à terra, em contraste com o oportunista Edom, povo nômade caçador, que não tinha intenção de cuidar da terra, mas sim de beneficiar-se dela. Tá? Então, esses aqui são comentários da Jewish Study Bible, do Oxford Bible Commentary, e o restante complemento meu. Tá? Então a gente consegue perceber exatamente isso, né? Como Esaú é construído para contrastar com Jacó. Né? Ele serve de contraste. Tá? Possivelmente isso não é só pela rivalidade histórica, tá? Mas também era muito comum na Bíblia hebraica que os patriarcas eles fossem exemplos de virtude, né? Exemplos de erros também, mas os erros sempre colocados para que os israelitas pudessem corrigir, e frequentemente eles tinham antagonistas, né? Eles tinham pessoas que, vamos dizer assim, representavam a característica oposta. Né? Lembra da história de Abraão? Ló serve muitas vezes para contrapor Abraão. Tudo aquilo que que Abraão era, Ló era em menor escala, ou era ao contrário, etc. Tá? Esaú e Jacó vai um pouco nessa linha também. Certa vez, vamos voltar ao texto, capítulo 25, versículos 29, né, para a gente fechar o capítulo. Certa vez Jacó preparou um cozido e Esaú voltou do campo esgotado. Esaú disse a Jacó: deixa-me comer dessa coisa ruiva, pois estou esgotado. Então repara, né, o prato de lentilhas vermelhas, né, aliás, muito saborosas, né? Mas repara como você tem um trocadilho de novo, tá? Então, veja o problema de você ficar tomando o nome como literal. A Bíblia hebraica brinca com as palavras o tempo todo, né? No bom sentido do termo brincar. Ela faz um monte de trocadilho o tempo todo, né? Então, assim, literalizar isso, né, que são expressões poéticas,
né, figurativas, etc., seria uma ignorância muito grande, tá? É por isso que ele foi chamado de Edom. Lógico que não é por isso, literalmente, que ele foi chamado de Edom, né? Tá? É assim, tanto que a própria Bíblia hebraica dá um nome anterior, né? Dá um motivo anterior, que é ele ser ruivo, né? Então, mas assim, por que está associado aqui a isso? Tá? Porque em algum momento Edom, né? Edom ficava ali na região sudoeste, né, vamos dizer assim, com relação ao território de Judá. Era uma região muito propensa à seca, muito propensa a problemas de falta de alimento, tá? Então, muito provavelmente, um dos motivos de Israel ter dominado aquela região, o Reino do Norte ter dominado aquela região, era por causa da abundância de recursos, tá? Então, provavelmente, em algum momento, Edom dependeu do Reino do Norte para comer. Dependia de comida do Reino do Norte. Tá? E por causa disso, então, isso é ilustrado nessa parábola etiológica aqui. Tá? Jacó disse: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Esaú respondeu: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó retomou: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú o direito de primogenitura. Então, assim, aqui o que está mostrando, né? Edom, como é que você pode cantar de galo? Como é que você pode querer ser independente? Como é que você pode querer ser uma potência nessa região, dominar a região, invadir o nosso território, se você dependia de nós para a comida, né? A partir do momento em que você passou a ser dependente economicamente da nação de Israel, você perdeu o direito, né, a sua vamos dizer, a sua hegemonia. É isso que a história, que a narrativa está dizendo. Está contando um fato geopolítico a partir de uma narrativa né, desse texto, desse conto de Esaú e Jacó. Tá? Então, você tem outro trocadilho, né? Ainda outro trocadilho com o nome Edom, na segunda história, onde Esaú chama o prato que Jacó preparou de aquela coisa vermelha, né? Adom, no versículo 30. É o comentário da The Oxford Bible Commentary. A narrativa não é por acaso. Provavelmente o conto etiológico ilustra a dependência econômica de Edom de seu vizinho. Em sendo uma região mais árida, é provável que Edom em algum momento dependeu de Judá e Israel para sua subsistência. Né? Então, assim, Edom, fica aí na tua, porque você depende da gente até para comer. Né? Basicamente é isso. E a questão da primogenitura, né? Além disso, o episódio serve ainda para ratificar o desprezo de Esaú à primogenitura, algo que será importante nos momentos de disputa territorial com Edom. Eles viviam disputando as fronteiras, né? Mesmo que Edom tenha se estabelecido primeiro em algum lugar, em algum local, seu desprezo à terra e à herança, etc., depõe contra a sua causa. A partir do momento em que se colocam dependentes de Judá / Israel, perdem totalmente esse direito ao se tornarem povo vassalo. Tá? É difícil localizar em que momento, né, qual é o momento histórico que essa narrativa se refere, porque você teve essas disputas territoriais com Edom em vários momentos. Mas eu apostaria que isso aqui já é pós-exílico, porque depois do exílio de Judá, Edom veio cheio de gracinha, né, querendo ocupar o território de Judá. Subiu, né, subiu e ficou. Né, durante muito tempo, inclusive, Edom comeu uma parte do território de Judá. Né? Depois, né, Judá vai acabar reconquistando esse território. Tá? Porém, muitos séculos depois. Tá? Então, pessoal, mas você teve outros momentos em que Edom e Judá andaram se estranhando, tiveram guerras fronteiriças, etc. Tá? Então, em algum desses momentos, essa narrativa ela foi estabelecida para quê? Para poder ilustrar para os israelitas exatamente isso. Olha,
Edom, né, ele dependia da gente economicamente, né? Eles não estão nem aí para a terra, eles não estão nem aí para se eles chegaram primeiro ou depois. Eles são um povo bárbaro, eles são um povo nômade, eles são caçadores. Uma hora eles estão aqui, outra hora eles estão ali, né? Eles não têm realmente um apego à terra, eles não têm uma ancestralidade sobre a terra, eles não têm uma primogenitura sobre a terra, tá? Então é exatamente essa a mensagem que está sendo passada por esse capítulo de Gênesis. Né? Percebam como, se a gente não conhece a história, né, se a gente não estuda a geopolítica da região, né, não procura se inteirar, inclusive com os achados arqueológicos e outras coisas, a nossa compreensão fica bastante limitada. Né? E aí a gente fica limitado à literalidade de uma história que nem literal é. Tá bom? Então, pessoal, com isso nós concluímos o capítulo 25 do livro de Gênesis. Se você gosta das nossas aulas, se você tem aprendido bastante, né, com os nossos estudos e acredita na importância de trazer um estudo mais acadêmico, mais bem fundamentado, pé no chão, sem dogmatismo, sem religiosidade, como eu acredito na importância disso, então eu peço que você retribua, né? Não apenas se alimente de uma aula e ignore pensando que alguém vai fazer, né? Na realidade, poucas pessoas ainda estão auxiliando, a gente precisa desse apoio para poder continuar esse projeto. Então, não deixe de nos ajudar, você pode fazer isso através de uma das contas que aparecem no seu vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula, se o Eterno assim nos permitir.